presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Olá, estamos aqui em mais um programa Por uma Família Melhor. Estamos no quadro Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Bom dia. Olá, Tainá. Que bom vocês aqui conosco. Mais um programa. É muito prazeroso estar aqui com vocês. O programa Por uma Família Melhor, o quadro especificamente Cristão Saudável, feito por nós psicólogas. É um programa muito especial, feito para vocês, para que você saia do senso comum. Olhe para o seu, como está o seu equilíbrio emocional, sua saúde mental, que a gente fala muito, né, Tainá? O quanto que informação sobre isso é importante, Muito. principalmente se tratando de saúde mental. As pessoas acreditam que quando se fala de saúde mental, pensa lá num paciente psiquiátrico totalmente doente. Sim, E na verdade a gente precisa cuidar. eu falo assim, a gente tem tantas coisas, né, que a gente passa no dia, no nosso dia a dia mesmo. E às vezes a gente não tem estrutura para poder enfrentar. E aí vai acumulando. E aí onde a gente precisa olhar para a nossa saúde mental é justamente por isso, para a gente se fortalecer e conseguir viver uma vida mais saudável, né, com qualidade. Então é possível sim. E é muito possível. E nós trazemos um tema aqui para vocês muito importante a se falar, né? Todos os temas que a gente traz é muito Sim. importante, porque a gente precisa sempre estar dentro do que está acontecendo com nós mesmas. E principalmente voltada hoje para a mulher, com tanto é falado, né, o quanto os limites, o não, a questão do não, o peso que o não tem hoje, a violência contra a mulher, ela aumenta cada vez mais. E a gente precisa falar e alertar, porque às vezes a própria mulher não sabe que ela está sofrendo violência. Sim, ou até quando percebe, é muito difícil para essa mulher mesmo, é muito sofrimento para ela ter que tomar uma decisão e enfrentar toda essa situação. E a violência, né, contra a mulher, ela hoje cada vez mais vem sendo falado, e o quanto a gente precisa entender, né, esse processo de transformação para a gente conquistar esse lugar que nós temos hoje. Não falo somente em relação ao trabalho, de forma nenhuma, mas nesse papel mesmo de mulher. O quanto ainda nós somos desrespeitadas, mas o quanto também nós já conseguimos, né, esse olhar, Sim. né, para poder ter mais respeito, para lutar. E aí temos, né, o Agosto Lilás, que é justamente para poder uma campanha para poder olhar esse mês. É claro que não é só esse mês, eu acho que é todos os dias. Todos Porque os dias. os índices, né, as pesquisas, o número é muito alto de violência. E são vários tipos de violência que as mulheres sofrem. E todos os dias, se a gente parar um pouquinho para ver um jornal, tem uma notícia falando justamente de uma mulher que foi morta, que foi, né, abusada sexualmente, ou que está ali passando por situações, né, de dificuldade justamente por abandono ou diversas situações, né? Então a gente precisa olhar mesmo com muito carinho e, de alguma forma, ajudar essas mulheres, né?
Não só elas, mas eu falo que a qualquer momento, qualquer uma de nós podemos passar por essa situação. Sim. Por mais que, assim, fala que as pessoas que cometem mais esse índice de violência são as pessoas mais próximas. Uhum. Mas a gente não sabe mesmo se a gente em algum momento sair e deparar com alguém no trânsito, né? E um homem vir também, né? Pra cima. É uma violência. Sim. Eu me arrisco dizer que todas nós já passamos por algum tipo, algum grau de violência. Sim. Por ser mulher, por ter esse desrespeito. E aí fica aqui pensando o quanto de mulheres são mortas por dia, violentadas pelo gênero. E aí a gente pode até expandir mais, Tainá, em relação à morte, não só a morte física, mas uma morte de alma mesmo, uma morte emocional, em que elas se sentem com a autoestima lá embaixo, invalidadas, inferiorizadas, acreditam que não vale nada. Então é um privilégio para mim ter aquele homem comigo que me agride e que acaba comigo porque ninguém vai me querer. Sim, mas ele me ama. É aquela questão, mas ele me ama. E às vezes pode até ter o amor mesmo entre aquele casal, mesmo com a violência. Só que aí a gente precisa alertar que tipo de amor é esse. Né? Porque a gente não precisa aceitar qualquer tipo de amor. Sim. Porque nós merecemos muito mais e a gente precisa mesmo ser cuidada, ter carinho, né? Ser valorizada. Então, como que está sendo esse amor? Eu acho que muitas vezes, eu tenho certeza o quanto é importante a gente passar essas informações para as mulheres, mas também para os homens. Porque muitas vezes eles fazem isso por questões históricas ou familiares, né? Por achar que isso é normal. Sim. E falta só o conhecimento, né? Aprender ali que aquilo está errado, que tem que ser feito de uma forma diferente. É muito aprendizado mesmo de limites. Se a gente for pegar a história ali, a história foi muito dos homens. As mulheres, elas passaram a ter voz ali, começaram a ter uma voz ali lá na época da Revolução Industrial, em que elas foram, né, para as ruas para trabalhar, para ter o sustento. Então, e mesmo assim era muito pesado e muito complicado. Então, por muitos anos, os homens tiveram muita voz e as mulheres eram apenas, o papel das mulheres era apenas de reprodutoras, né? Sim. Então, elas estavam ali para fazer o que os homens queriam e ter filhos, ponto. E aí a gente vê aqui, nossa, em pleno século XXI ainda tem, porque tem resquícios, mas gerando alguns resquícios que quando a pessoa ela não está informada, ela fica muito presa naquele mundinho ali e não vê o quanto de vida que há fora desse mundo. Sim. Porque por falta de amor próprio mesmo, por falta de autocuidado, acreditou que não, pra que eu vou olhar pra mim? Eu não preciso olhar pra mim, eu preciso fazer pelo outro. O outro sempre em primeiro lugar. E na verdade não é. A Tainá apontou muito bem essa questão, né? Que tipo de amor que é? E aí a gente perceber que para ter um amor ali, um amor genuíno, um amor que tem um respeito, você precisa se amar primeiro, se respeitar. Porque no momento que você eu costumo dar o exemplo de um copo. As pessoas têm a crença de que eu preciso achar minha cara metade, eu preciso de alguém para me completar, para me preencher. Só que você precisa entender que é você por você mesma. Você precisa ter esse copo cheio para que o outro venha para te transbordar. Então nós não precisamos, nós mulheres, e eu expando para o homem também, porque a gente sabe que os homens também sofrem violências, né? Então, só que o número é muito menor. Então, a gente foca nessas mulheres no sentido de que perceber que você pode muito mais e se a gente olha para o ser mulher, o quanto que nós temos uma capacidade de intuição, de uma sensibilidade, uma sensitividade para fazer as coisas, para ter o controle ali. Olha o quanto de papéis nós temos e por que depender de um homem que ainda te agride, que ainda não te respeita. O não, ele precisa valer a palavra não, né? Ter o espaço ali. E a partir do momento que o homem, a gente falando de espaço, a partir do momento que o homem entende que ninguém é propriedade de ninguém, que são pessoas ali que escolhem
ficar juntas por livre e espontânea escolha, porque querem a companhia, querem a presença, o relacionamento ele vai muito mais harmonioso, vai com muita mais fluidez, né? E aí, Jordana, a gente pode começar a olhar para os pequenos detalhes, né? Como você falou assim, é um ciúme, né? O pertencer, né? E aí vem ali sintomas ali de ciúmes. Ah, mas como que você faz isso? Você não tem direito de sair sem que eu esteja junto. Você não pode sair com suas amigas. Quero ver seu telefone, quem que tá te mandando mensagem. Então, são pequenas coisas, justamente ter essa liberdade, porque quando a gente tem o outro, a gente precisa se completar, né mesmo? Como a Jordana falou, é transbordar. Né? Porque eu preciso estar cheia de mim mesmo, de amor próprio, de cuidado, para mim poder conseguir falar para esse homem, não, é o meu celular, são os meus amigos, é minha família, e eu preciso sim ter o meu tempo também. Porque é aquela questão do indivíduo, da individualidade ali, né? Não ser único, vou estar só para mim, só para as minhas coisas, e vou deixar o outro. Não é isso. Mas é isso, fica leve, né? Não gera cobrança, porque vem a questão da desconfiança o tempo inteiro. Então, é olhar mesmo pro pequeno sinal. Então, as pequenas brincadeiras, assim, de beliscão. Tá sentado aqui, falou alguma coisa, vem ali e dá um beliscãozinho, né? Na mulher, fala, para lá. Ou Esse é tapinhas, o meu, né? Os tapas, é o meu corpo. É uma invasão. Né? Não é só invasão em relação à parte sexual que a gente vai falar também, mas é isso, é o meu corpo. Com que direito o outro tem de tocar em mim? De definir o que eu visto ou não. Sim. Ou que maquiagem que eu passo ou não, que cor de unha que você passa ou não. E são pequenas coisas, né, Jordana? Sim. Que, assim, a gente precisa ficar atento. E o quanto é importante nós estarmos preparadas para poder dizer esse não para eles, né? Para qualquer pessoa que seja. Então, é fundamental. Então, a gente, eu falo, como a Jordana estava trazendo o processo histórico, o quanto, né, nós estamos aí conquistando mesmo. E aí a gente muitas vezes precisa parar e falar o quanto eu estou deixando ainda, né, essa carga histórica ter influência na minha vida. Ou por questões familiares mesmo, porque minha avó era submissa ao meu avô, ou minha mãe aceita tudo e meu pai bate, e eu tenho que ter o mesmo padrão de relacionamento. Por que eu tenho que ter o mesmo padrão? É como se fosse uma lealdade a essa família, eu preciso pertencer, então para mim pertencer eu preciso ser igual. E não é egoísmo, é se sentir bem, ser feliz, ter esse direito, acho que é direito de todo mundo. Sim. Ser feliz, falar assim, olha, eu tenho uma família boa, legal, ótimo, que, né, meu marido me respeita, filhos, né, que fazem bem. Então, eu não preciso passar pelo que os meus antecedentes passaram. E é tão interessante você falar isso, Tainá. Eu lembro do meu TCC na época de faculdade, foi muito desse tema. Foi os padrões de comportamento que as mulheres fazem, as mulheres que sofrem violência. E a gente vai percebendo, tudo isso é muito inconsciente, tá? E a gente traz aqui para você ir refletindo e ir puxando na sua linha familiar, na sua árvore genealógica, o quanto que isso é presente. E a gente pode ver que tem alguns padrões de comportamentos que essas mulheres seguem e que elas atraem esses tipos de homens. Sim. E às vezes coloca muito de vítima e algoz, né? Claro que a gente falando assim no sentido social, de comunidade, é a mulher que sofre violência, ela é uma vítima. E a gente vai aprofundar a nível inconsciente, a gente vai ver que não é à toa que ela é uma vítima. Ela tem ali um campo familiar em que atrai homens que agridem, né? E a gente está falando aqui de agressão a qualquer nível, tá? Desde psicológico, físico, Moral. Moral. Então, é
é você ir olhando para esse campo que você tá, porque a pessoa ela sofre agressão. Sai de um relacionamento, vai para o outro, daqui a pouco ela tá sofrendo agressão do mesmo jeito. Então, qual que é o espaço que você está tendo na sua vida? Como que está sendo você olhar para essa família que possivelmente teve agressores ou teve mulheres vítimas de violência? São mulheres que presenciaram as mães serem agredidas, então aquilo é normal. Sim. Então, a forma de amor que eu entendo é um amor que agride. Então, para eu saber que eu estou sendo amada, o cara tem que ter ciúme de mim. Só que não. O amor não é ter ciúmes, não é querer impor alguma coisa. Que eu escuto muito isso. Ele tá querendo ler minhas mensagens, querendo ver que roupa que eu tô usando, com quem eu tô conversando, porque ele me ama e ele tá com ciúme de mim. Só que vem com a pela confiança. troca também, né? Tem que ter a troca. Então, ele olha o meu, aí eu tenho que olhar o dele. Para poder justificar alguma coisa. E aí é um relacionamento abusivo dos dois lados, Sim. né? E aí você trazendo, né, essa questão, muitas vezes a gente escuta assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. E a gente precisa olhar, a gente fala aqui, que a gente precisa olhar muito para a nossa história mesmo, com muito carinho, porque nós não temos dedo podre. Né? Mas como a Jordana, né, trouxe para nós. Como que isso vem acontecendo? Como que nós acreditamos que é ter um relacionamento? Como que é amar alguém ou como que é se sentir amada? Para realmente ver os nossos padrões. E aí, por isso que a gente estava voltando justamente o quanto nós precisamos ser forte para poder... talvez nem é força, né, Jordana? A gente fala forte aqui no sentido de conseguir olhar. Mas não é a força mesmo, né? Porque... todo mundo tem essa força. Sim. Né? Essa capacidade de compreender, de observar. Então, acho que é nesse sentido, né? De ver como que as coisas estão acontecendo e pôr esse limite, dizer não para essa história maldita que a gente fala, né? Que a gente precisa interromper. E eu fico aqui pensando, enquanto você fala, Tainá, as crenças que vão surgindo, vão criando, eu tenho o dedo podre, eu nasci para sofrer, eu tô pagando um pecado. E a gente, aqui numa rádio cristã, a gente não poderia deixar de falar de Deus, no sentido de que, assim, se Deus nos deu a vida, né, lá ali onde nossos pais nos conceberam, nós nascemos ali puros, sem marcas. Né? E aí, por que então tem pessoas doentes, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que entram em relações abusivas, que não conseguem se impor? Não é porque você está sendo um pecador e você está pagando um castigo, não é isso. Porque a gente fala aqui muito de um Deus misericordioso. É o que tem atrás disso na sua família e o que você está buscando. Então, se tem disfunção na sua vida, seja qual nível for, que eu expando até não só para violência, mas carreira, profissão, financeiro, se as coisas estão perrengadas, não é porque você está ali sofrendo um castigo e tem que ser assim. Não é isso. Tem alguma disfunção dentro da sua vida. E a gente precisa olhar para o campo biológico, psicológico, social, espiritual. Você precisa dosar todos esses campos para perceber que crenças são essas que faz com que você perrengue na vida, né? Usando bem esse termo que é, nossa, o dedo podre, nossa, eu não consigo me colocar, me impor. Então, olhar muito para essa disfunção. E que se a família veio dessa forma, se você está dentro de uma família onde é normal sentir dor, é normal sofrer violência, você não ter voz... Peraí, isso pode ser um normal para sua família, mas não significa que você precisa repetir para pertencer a essa família. Sim. Porque só de você ter nascido nela, você já pertence. Com certeza. Então, você pode olhar, respeitar, porque teve um motivo para ser daquela forma, reverenciar e você ficar livre para seguir a sua própria história. Você não vai ser o patinho feio por querer trilhar uma outra história, né? Criar a sua própria história, a sua própria família. Realmente é algo que a gente precisa. Eu acho que, assim, Jordana, a gente precisa do simples começar. Realmente,
como, desde pequeno, o que realmente eu escutava, né? O que era mulher, do que era sexualidade, o que podia, o que não podia fazer. Porque isso já vem internalizando lá de trás, desde a nossa infância. Dessa relação, porque se a gente conseguir responder, a gente vai começar a perceber como que é, né? E será que eu tô vendo da mesma forma? Porque os meus pais falavam isso e eu tô vendo da mesma forma. E é onde que a gente encontra esses padrões, né? E aí trilhar é fundamental a gente olhar para si, para a nossa história, para a gente começar a fazer a diferença. E, principalmente, como que nós estamos se sentindo, né? Nesse processo, quem está passando por uma violência, eu acho que é importante a gente trazer esses tipos de violência também, para as pessoas entenderem. É claro que é algo que sempre fica, né? Todo mundo traz essa questão. Mas eu falo que toda informação nunca é demais. Então, a gente precisa mesmo, porque quanto mais a gente fala, mais claro fica pra gente compreender, né, e entender. Então, a gente podia começar falando mesmo da violência sexual, a gente podia deixar para depois, que a gente já pode continuar, a gente pode né? ver onde vai iniciando, né? Sim. Porque quando a gente fala de relacionamento, de violência, a pessoa, para se apaixonar, ela nunca chega com agressão. Ela não vai te flertar, não vai te conquistar dando um tapa na sua cara. Não. Então, a gente vai ver sobre isso, sobre essas fases, para você ir entendendo que fases são essas, se você passa por elas, se você não passa, tá? Então, a gente vai chamar o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esses tipos de violência, sobre as fases que acontecem ali do início até chegar nessas violências, tá bom? Fique aqui com a gente. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Yeah. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Mas tem que ser real. Tem que ser real. Mas tem que ser real.
é bom demais a conta. Ser família é bom demais a conta, é bom demais a conta. Yeah. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Olá, estamos de volta com o programa Por uma Família Melhor, no quadro Cristão Saudável. Aos nossos ouvintes, né, aqui da Rádio Difusora, sejam bem-vindos. E estamos falando hoje sobre a violência, né, contra a mulher. Eu sou a psicóloga Tainá Bento. E eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E no bloco anterior, né, Jordana, a gente trouxe um pouquinho desse processo histórico, né, de como veio acontecendo, né, e dos padrões que a gente vem carregando da nossa família. E aí, nesse quadro, a gente quer trazer para os nossos ouvintes. É importante identificar que tipos de violência. Sim. Então, A gente estava comentando no finalzinho do bloco passado que ninguém chega para flertar, para começar um relacionamento dando tapa na cara um do outro. Que começa aos poucos essa violência, e quando você vai tomar consciência de que você está sendo violentada, agredida, tá ali nas últimas já foi para uma agressão física, já tá ali em quase morte mesmo, né? Uhum. Então a gente precisa entender que fases são essas para você estar atenta que você está num relacionamento abusivo ou não. E a gente fala aqui tanto em mulheres já mais maduras, quanto em fases da adolescência, porque existe relacionamentos na adolescência onde o adolescente vai ali flertando, vai conquistando, e às vezes a menina ela não está consciente de que ela está sofrendo uma agressão por carência também. Sim. Então, na primeira etapa ali, quando a gente vai olhar para um relacionamento, é importante você ter a ideia de que começa com indiretas, começa com insinuações, com pequenos controles aí um com o outro, com ceninhas de ciúmes. Palavras carinhosas que ofendem. Uhum. É importante a gente falar isso, porque tudo bem ter um apelido carinhoso entre o casal, mas que tipo de carinho é esse? Que palavras são essas? Muitas vezes vem validando essa mulher, né, expondo essas mulheres, essas meninas, principalmente como você está falando, né, na adolescência. Eu acho que hoje, nessa questão das mídias sociais, as pessoas não conseguem se relacionar de uma forma mais saudável, porque precisa ser tudo muito exposto. Uhum. E aí todo mundo tá sabendo, e a pessoa acaba deixando de viver o real para viver o digital. Uhum. É muito o que antigamente a gente falava, né? A vida do pote de margarina. Hoje é a vida do Facebook, do Instagram. Sim. O que mostra ali que é bonito, estando bonito no Instagram, tá tudo certo, eu me acabar nos bastidores. Sim. E aí é importante olhar para isso e perceber o quanto de carência eu falo mesmo do vazio que tem as pessoas para acreditarem que é melhor mostrar do que viver.
todas as fotos são lindas e maravilhosas, né? Como você falou do pós-margarina. E é justamente isso. Não tem uma foto triste, ou se eu tenho ali, se eu estou triste, eu tenho que sorrir, pelo menos, para poder tirar a foto, para poder postar para as pessoas saberem o que está acontecendo. Então pode ser ali frases quando tem na fala, né, de indiretas, de apelidos, né? Falar da sua saia, falar do celular, falar do momento que você olha para o celular. Achar essa desconfiança, a gente precisa entender que é muito da pessoa ela não ter confiança em si mesma. Então ela precisa acabar e denegrir a imagem da mulher para que ela fique por cima e se sinta que ela está segura naquela relação. Sim. Então são pessoas inseguras que fazem isso. Elas não têm segurança o suficiente para te empoderar e ver você crescer, você feliz, porque acha que você vai bater asas e vai embora. Então não é você que é a ruim ali, é ele que está inseguro. É ele que está com a autoestima baixa e querendo diminuir a sua para que ele se sinta melhor. Sim. E é onde que vem, né, muitas vezes essa questão da violência moral. Né? Que é da desqualificação mesmo. De colocar palavras mesmo que te exponha, que você não vale nada, de que você não presta, você não consegue fazer nada dentro de casa, você não é uma mulher que consegue me satisfazer, né, sexualmente, você não cuida dos nossos filhos, e aí desqualificando, né, mesmo. E aí, o quanto essa mulher faz, e mesmo ela se sobrecarregando de tudo isso, e ainda é colocada nesse lugar de não conseguir fazer, né? E se sente culpada, né? Realmente, eu não faço o suficiente. Tem outras mulheres melhores do que eu que poderia agradá-lo. E, nossa, é você parar e olhar o que você está fazendo. E são comentários, às vezes, até expondo o outro na frente de todo mundo. Ai, não dá moral pra ela não, que ela não sabe o que tá falando. Não, escuta não dá ouvido não, tadinha. Sim. Então, são nuances, assim, que você já percebe um abuso, uma violência ali, que a gente tá falando aqui da violência psicológica e da violência moral também, né? Que a psicológica, a violência psicológica é isso mesmo também, né? É essa dependência emocional que o homem, vamos colocar assim, né? Faz essa mulher ter. E de acreditar que ela só consegue fazer as coisas com esse homem do lado. Mesmo ela tendo essa independência financeira, tendo, né, assim, uma pessoa com um trabalho fixo, né, que consegue sustentar a casa, mas esse homem vem e desqualifica, tira todos esses méritos e fala, não, você não consegue. Você é minha dependente, né? Você precisa de mim para fazer tudo, você não pode ir para lugar nenhum, né? Sem com que eu esteja perto. E eu acho assim, que uma acaba levando a outra, né, Jordana? Sim. E tem se a gente for colocar nesse contexto, tem a violência patrimonial também, né? Que é justamente isso, de ter essa independência, só que aí o que o homem faz? Eu pego esse dinheiro que você trabalhou, que você conquistou, e quem vai gerir sou eu. Porque você não tem capacidade suficiente para poder administrar as nossas contas. E às vezes até a mulher, ela faz esse movimento acreditando que o homem que dá conta. Sim. E aí, para comprar uma balinha, uma calcinha, precisa pedir para esse marido. Sim. E aí, então a gente pode trazer aqui, tá vendo? Que uma coisa vai ligando à outra. Então é muito difícil, a gente fala assim, olha, a mulher passa só por um tipo de violência. Na maioria das vezes ela passa por vários ali numa mesma situação. E às vezes ela nem chega na violência física, mas olha o tanto de violência que ela já está sofrendo. Sim. Né? A física ali é escancarado que ela precisa de ajuda, precisa denunciar, precisa dar o fim, um basta. E aí a gente vê mulheres, né? Deve ter ouvintes hoje falando assim, mas meninas, o que acontece que essas mulheres não saem, não vão embora, dá um fim nisso, como que elas aguentam? E aí a gente vê que tem várias situações que faz com que ela fique, que uma gente já adiantou aqui, que elas acreditarem que não são capazes. Sim. Às vezes elas são dependentes financeiramente, nem têm um trabalho e fala assim, como que eu vou sair se eu tenho filho, se eu tenho família?
a necessidade hoje que é imposta da responsabilidade das mulheres. As mulheres são responsáveis por manter uma família, Sim. no sentido não financeiro, mas ter uma base, a estrutura. Então, as mulheres precisam abraçar essa família e seguir. Então, isso fica muito pesado para elas e elas ficam nessa relação. Outra coisa que a gente pode ver aqui também das mulheres ficarem nessa relação é como que vai ser visto socialmente o divórcio, Sim. né? Vai ser feio, eu não vou estar honrando minha família, meus pais são casados há 60 anos e eu vou separar? Como assim? Né? Então, são algumas coisas sociais, né? E crenças também que faz com que essa mulher fique nessa família, Sim, que mantenha, nessa né, relação. Sim. E aí, outra situação é o medo mesmo, né? Desse homem. Porque aí já deixou de ter o respeito, já deixou de ter o amor. Mas o que mantém ainda ela nesse relacionamento é o medo. O medo de fazer alguma coisa com ela, ou se já faz, né? Continuar fazendo e pior. É onde vem a questão do feminicídio, que a gente vai falar daqui a pouco, mas passa o medo também, se faz comigo, vai começar a fazer com os meus filhos para poder me manter nessa relação. Então, a violência é um poder, né, desse agressor muito grande sobre essa vítima. E que ela não precisa passar por isso. Tem meios que ela pode denunciar. Né? Antes de falar da denúncia, a gente lembra aqui da violência sexual também, Sim. que é muito cultura, né? Falar que a mulher ela não precisa sentir prazer e ela precisa saciar a vontade e o prazer do homem. Então, ela estar ali única e exclusivamente no sexo para dar esse prazer pro homem. E às vezes ela nem tá afim, ela não quer, e aí ela tá ali achando, não, eu escuto muito de pacientes, mulheres falando assim, não, eu preciso, é meu papel de esposa, né, eu tenho que fazer isso. Não é seu papel de esposa fazer isso. Numa relação de casal, no casamento ali, tem o sexo para agregar. O sexo, ele diferencia, ele tem a parceria, tem o companheirismo, e aí vem o sexo para diferenciar da amizade, né? Sim. Porque aí viram cônjuges mesmo. E precisa dos dois quererem, dos dois terem essa conexão, essa integração um com o outro para ter o sexo. Agora, sexo por sexo, para você satisfazer o outro, isso não tá sendo muito legal, tá sendo abusivo. Sim, e é onde que a gente traz esse não é não, né? E é respeitar, não é porque que o homem pode dizer não, hoje eu não quero ter relação com você, e a mulher não pode. Ela pode sim, e eu falo que a gente vive muito na cultura de criar, né, justificativas ali, desculpinhas. Hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu não sei o que, eu tô cansada. Não, gente, a gente fala, não, hoje eu não estou afim. E tá tudo bem não estar afim, porque não é todo dia mesmo que tá afim. Sabe, de acordar, porque eu falo que pra poder chegar no ato sexual é uma construção, tem que realmente... Primeiro, que a fisiologia da mulher é totalmente diferente do homem. Né? O homem não precisa de muito estímulo ali para poder já sentir a vontade para ter relação. Visual, sim. Né? E a mulher não, ela precisa literalmente ser estimulada. Eu falo da hora que acorda até o momento. Né? Então ela precisa receber carinho, ela precisa receber atenção, cuidado, palavras, né? Realmente para poder, de alguma forma, ir se sentindo à vontade em ter relação com esse homem. Eu costumo dar comparação do fogão elétrico com o fogão a lenha. O homem, ele é fogão elétrico, apertou ali, já acendeu. Acende. Agora a mulher é mais fogão a lenha, ela precisa ser estimulada, precisa ali ter todo um processo. Sim, aí e o aquecendo, homem, né? E aquecendo. E alimentando esse fogo, essa brasa aí pra poder... E aí chega o homem, ele quer ali quer que a mulher seja fogão elétrico, não dá certo, porque precisa entender, e é essa conexão que a gente fala, né? É compreender um ao outro pra perceber essa integração, essa troca que tem no sexo, né? E sexo a gente não fala só de penetração, fala também de
de preliminares, de troca, de carinho. Mas isso a gente vai deixar para outro tema, Sim. outro programa, porque o assunto é mais profundo e a gente pode trabalhar isso aqui com vocês. Mas tem a questão também, né, Jordana, da violência sexual no sentido da invasão do corpo também, Sim. né? Porque a gente está trazendo no sentido do casamento, mas outras pessoas que passam por essa situação de violência sexual sem ser ali dentro de casa, na rua, né? Aí vem uma pessoa, vem e passa a mão no seu corpo, sem pedir permissão. Você tá no ônibus e aí passa a mão na sua mão. Sim, é uma invasão, é pedir permissão. A questão é coisa simples, é claro que a gente precisa tomar muito cuidado, mas em questão de exames, né? Em situações que podem acontecer, sim, a violência ali. Porque precisa, né? A gente não pode ser invasiva, a gente precisa pedir permissão para tocar no outro. Que seja para fazer um exame, que seja um exame de mama, que seja qualquer outro exame. E acontece, né? Muito. Nossa, pacientes que vão a médicos, claro que não é com todos, mas a gente precisa ficar atenta o quanto eu fico assim abismada, chocada, revoltada. Tudo assim, porque assim, mulheres vão ao médico, elas estão ali numa postura de pacientes e tem uma hierarquia ali, Sim. e médicos abusam. E elas acham que não tá tudo bem porque ele que sabe o que ele tá fazendo. Mas, gente, o corpo, ele reage. Com certeza. Se você não entender, escutar, o corpo, ele retrai, você se sente incomodada, ele vai reagir. Quando não tá normal aquele exame, aquela análise, ele vai reagir. E a gente precisa ligar a nossa intuição, como a Jordana falou. A mulher, ela tem esses poderzinhos assim, aqui a gente precisa ficar atenta. Se alguma coisa tá estranha, vamos investigar, vamos olhar com cuidado, porque a gente precisa estar ali, ó. E a gente não precisa ter medo de denunciar, gente. Porque é o nosso direito. Se a gente está sendo invadida de alguma forma, está sendo violentada, a gente precisa, sim, denunciar. E aí, antes da gente falar, né, dos meios, outra coisa que eu gostaria de trazer, a gente está trazendo dessa parte, né, da violência sexual, uma coisa que a gente precisa conversar muito com os nossos filhos. Eu falo voltado, né, para o homem mesmo, a questão da adolescência, né, dessa vida sexual que começa hoje muito, né, precoce. E aí a gente tava falando da era digital, né, e hoje a gente traz essa questão, a Jordana trouxe a questão da carência, mas é justamente, então, me mostra que você me ama, e aí, então, me manda uma foto sua, né, ou sem roupa, de uma parte íntima, só pra gente poder ir esquentando aqui, porque hoje acontece mesmo, nessas relações sexuais por meios digitais. E aí, o que eu quero trazer é justamente na exposição, né, quanto isso é grave, e é um crime, a gente precisa alertar isso para os nossos filhos, no sentido de que, antes de divulgar qualquer imagem, qualquer vídeo, a gente precisa da permissão do outro. Se envolve a imagem do outro, né? Que sejam dessas mulheres, dessas adolescentes. Então, a gente precisa mostrar que, primeiro, é o respeito. Independente, tá? É certo ou não é divulgar fotos? É claro que tudo existe um risco. Mas que a gente faça isso consciente. Porque a gente, a partir do momento que eu divulgo, né, uma foto ou um vídeo, que seja para o meu companheiro ou não, eu estou, como se diz, consciente de que alguma coisa possa acontecer. Não estou falando que é da responsabilidade só da mulher nesse sentido, né? Mas de que a gente precisa se resguardar. E os pais, eles precisam estar bem atentos para os nossos jovens em geral, para esse cuidado. Sim. Falar sobre sexualidade, porque a puberdade é um período onde os hormônios ficam aflorados, é muito novo, eles não sabem como lidar, e aí envolve muitas crenças, muita religião. Então, é preciso falar de uma maneira de esclarecer as coisas, tirar esse tabu, porque quando a gente fala
fica mais claro e eles são mais orientados. Falar de sexualidade, falar de sexo em si para o seu filho que é adolescente, não é instigar ele a fazer sexo na adolescência, não é nada disso. É você ter a consciência de que ele está passando por situações ali que ele precisa de uma orientação, e quando se trata de relação com o outro, que eles, você querendo ou não, eles fazem escondido ou não, ele precisa ter o respeito. Ele precisa ter a ideia, ele falando dessa questão do adolescente homem e da mulher, da menina, no sentido de ser respeitada também e entender o que tá sendo seguro ou não para ela. Sim, a gente passa, a família, né, passa muito em exemplos, mas também a gente pode passar, sim, conhecimento com a fala, né, expondo ali, tirando as dúvidas. Porque eu acho que é nesse momento, até antes, né? Desde criança mesmo. Porque a gente não se bate numa mulher nem com flores. E como que a gente vem tratando isso, né? Porque tem que ter mesmo um momento de falar, olha, pera lá. Né? A mulher, ela precisa ser tratada de que forma? E aí, nós, como responsáveis, precisamos também ter essa consciência. Porque nós que estamos, né, falando ali o quanto essa carga da família influencia nos nossos relacionamentos. Então, como que nós vamos passar isso para os nossos filhos? E aí, é crime mesmo, né, essa divulgação. E os pais também acabam se responsabilizando. Não é somente esse adolescente que expôs ali a questão do vídeo, de uma foto, mas os pais também acabam, né, tendo que se responsabilizar com isso. E que você possa dar abertura para os seus filhos, para que eles possam te procurar, né? A gente falando muito da mulher, da adolescente menina aqui, dê abertura para sua filha, para que ela possa te procurar quando ela sentir que tem algo estranho ali passando com ela, com algum relacionamento que ela está, porque às vezes a adolescente fica tão com medo dos pais agredir, dos pais falar um monte, que ela fica sofrendo calada. E é tão traumático isso para ela, para o desenvolvimento dela, que vai gerando consequências e sequelas muito profundas. Sim. Então, dá espaço para sua filha, e que bom, se ela tá te falando isso, parabéns, porque você tá dando ali a oportunidade de fazer diferente com ela. É confiança, né? Confiança. E aí tem canais também de denúncias que você, independente da idade, esteja passando, né, diante de tudo isso que a gente conversou hoje, que você possa ali denunciar. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, tem muito aquele ditado: briga de marido e mulher não se mete a colher. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Porque não se trata de relacionamento, se trata de seres humanos, são pessoas ali, que se você percebesse que alguém estava agredindo um cachorro, você denuncia. Por que você não denuncia o cara que tá batendo, tá agredindo de alguma forma a outra mulher? Então é responsabilidade sua também de ficar calado. Mas é aquela questão, quem cala consente, né? Então, se eu estou vendo, né, esse acontecimento que seja com o vizinho, o quanto eu estou me calando, eu estou sendo conivente com esse acontecimento. Então, de alguma forma, eu também estou sendo responsável para com que essas agressões, com essa violência continue. Sim. E tem como denunciar anonimamente. Tem o Disque 100, o 180, né, sim, Tainá? Que é a Central de Atendimento à Mulher. Tem o 190 também, que é realmente para a polícia, né? Mas tudo é claro que o 190 ele vem muito pro flagrante, né? Mas a gente precisa que seja denunciar. E uma coisa, Jordana, quando a gente fala dessa denúncia, a gente percebe o quanto de denúncia nós temos, mas o tanto também de retirada dessas denúncias. Porque, não, eu me arrependi, foi sem querer, ele não queria. Tava bêbado. Justamente. Algumas coisas assim que justificam o fato de ele ter feito aquilo. Ou seja, se aconteceu, independente da situação, é um sinal pra gente estar alerta. Nada justifica ele te agredir ou ele te invadir de alguma forma. Então, se você chegou lá e fez a denúncia, é porque teve sentido. E que você tem ali a responsabilidade de se manter firme para que você não sofra mais com isso.
Tem a lei do distanciamento, né? Tem muitas mulheres que cancelam a denúncia por medo de tudo que a gente já conversou aqui. Uhum. Mas também tem como você pedir um respaldo maior, ter a segurança ali na sua família, procure rede de apoio. Sim, Apoio fundamental. psicológico, né? Tem CAPS, tem CREAS, tem toda uma assistência social que pode te dar esse apoio Uhum. sem que você se sinta tão vulnerável. Porque tem cursos em CREAS, curso de costura, curso de pintura, para que Sim. você possa criar uma nova profissão ali, para você ter uma renda também. Sim, ou seja, existe meios. E como a Uhum. Jordana falou, o importante é que existe também essas denúncias anônimas. Então não fique com medo, né? Ali você, vizinho, né? De falar, mas quem foi que denunciou? Faça a sua parte. Eu não sei o que está acontecendo, mas se tá alguma coisa fora do normal, a gente precisa ficar atento. Uhum. Por que não meter mesmo a colher ali, né? Porque é função nossa, é da nossa responsabilidade, é uma responsabilidade social. Sim. Não é somente ali do casal. Não, é uma responsabilidade social. Uhum. E aí, Jordana, algo que a gente até tinha comentado em trazer para os nossos ouvintes foi com essa pandemia, né, com o aumento dos casos, né, de violência, pela diminuição dos recursos, né, de fazer essas denúncias. Então, foi algo que apareceu muito aí nas mídias, né, que foi em fazer um X na mão, em vermelho, em pedido de ajuda. Então, se você não consegue ir na delegacia prestar queixa ou, né, recorrer a outros meios, se for na farmácia, mostra, as pessoas de alguma forma já estão se conscientizando que isso é um pedido de ajuda. A gente não precisa ficar com vergonha. Uhum. Aplicativos também, aplicativo, o que eu sei aqui de cabeça é o Magazine Luiza, tem um botão que você pode apertar e já dispara a denúncia, o pedido de ajuda. Então, hoje tem outros aplicativos que você pode estar buscando para pedir ajuda de forma com que você não é exposta a esse parceiro que está te violentando. Sim. Então, não temas, tá? Busque ajuda. E o quanto é importante, né, Jordana, a gente estava falando dessa questão do social, da nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a mulher vai ter vergonha de se expor, de pedir ajuda. Mas você, que é parente, que tem contato todo dia, e aí ela começa a ficar, né, um pouco mais afastada, são sinais que a gente precisa. Então, começa a afastar da família, começa a usar uma roupa que ela não tinha o costume, né, de tampar mais o corpo para poder esconder as manchas, né, deixar de ir a consultas, ir lugares que realmente ela frequentava. Fica mais tensa, apresenta mais medo, Sim, tremores. Começa a sentir dores, né, que não consegue ter base ali fisiológica para isso. Uhum. Então, realmente, a gente precisa olhar com cuidado. Gente, isso é sinal, Sim. tá? Então, a gente precisa, sim, fazer a nossa parte. E eu acho que hoje o intuito do nosso programa foi esse, né, Jordana? Trazer um pouquinho desse conhecimento, dividir aí essas experiências que a gente escuta, né, nos nossos consultórios, por nossos amigos também, né, e parentes. E se informar para você estar mais consciente e perceber que você não precisa sofrer, Sim. tá? Não sofra sozinha, busca ajuda, onde você se sentir mais segura. Na Delegacia da Mulher, a gente passou aqui os contatos também, 190, 180, Disque 100, para que você possa fazer essa denúncia. Fica a mensagem aqui, espero ter contribuído bastante aí na vida de cada uma. E a gente se vê no próximo programa. Sim, até o próximo programa. Então, mulheres, olhem com cuidado, olhem com carinho para as relações. Nós podemos ser mais, sempre mais, né? Então, é essa mensagem. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Vocês nos encontram através do Instagram, Jordana Ribeiro Psi, e Psi Tainá Bento também, tá bom? Deixam suas sugestões para os próximos temas. Um beijo. Até o próximo.
dos presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.